Nós vamos falar agora neste vídeo das Olimpíadas. Essa competição que tem muita história, que tem muita coisa interessante, tem muita mitologia, é uma aula de história em relação aos esportes, a toda essa cultura que nós acabamos incorporando ao longo do tempo. Então eu espero que você goste e bora para o vídeo. Primeiro, as Olimpíadas ou Jogos Olímpicos, justamente tem esse nome de Jogos Olímpicos porque surgiu lá na cidade de Olímpia, constituem nos dias de hoje um dos eventos mais populares e prestigiados em todo o mundo. Essa popularidade e esse prestígio devem-se à grande conexão que as Olimpíadas têm com a massa de espectadores que acompanham as competições tanto presencialmente nos estádios e arenas, quanto pela televisão. Entretanto, a história dos Jogos Olímpicos é um tanto complexa. A imagem que dele temos hoje, em dia, foi mais construída a partir do fim do século XIX, mas suas origens remontam à Grécia Antiga. Nós vamos destrinchar aqui nesse vídeo um pouco dessa história, já que é uma história muito interessante e que a gente teria aqui muitas horas para falar disso aqui, sempre trazendo fatos mais relevantes, mais importantes, mais interessantes. A sua origem. As Olimpíadas originaram-se por volta do século VIII a.C., no contexto da antiga Hélade, isto é, o conjunto de cidades-estados da Grécia clássica. A realização dos Jogos ocorria na cidade de Olímpia, por isso o nome Olimpíadas, para onde os cidadãos das outras cidades peregrinavam a fim de participarem das competições. O primeiro atleta a vencer uma prova em Olímpia teria sido Corobeu, alguns textos também chamam de Coroebus, depende da tradução, em 776 a.C., a prova era de corrida. E aqui eu falo para vocês que a prova de corrida era cultuadíssima para esse povo. Para eles, quem ganhava a prova de corrida era considerado praticamente um semideus, já que eles até chegavam a achar que os próprios deuses lá da Olímpia antiga acabavam ajudando essa pessoa a ser campeã. Dentro da tradição mitológica, os Jogos de Olímpia foram criados pelo herói Hércules, filho dos Zeus, que era um deus Zeus, com uma mortal. Hércules foi obrigado pela deusa Hera a realizar 12 trabalhos considerados impossíveis. O quinto desses trabalhos consistia em limpar os currais do rei Augeas, que continha milhares de animais e não era limpo há mais de 30 anos. Após conseguir realizar o feito, Hércules decidiu inaugurar um festival esportivo em Olímpia, em homenagem a seu pai Zeus. O que nós sempre vamos ver na história das Olimpíadas é toda essa tradição mitológica, toda essa mitologia, o que torna a sua história ainda mais gostosa da gente estudar, da gente ler, porque a gente vai relembrando, vai imaginando esses fatos de mitos antigos. Essa explicação mitológica organizava o entendimento que se tinha sobre o esporte olímpico à época. Sempre que os jogos eram abertos, havia todo um rito de sacrifício de animais a Zeus, e cada competição tinha em cada medida alguma relação com o culto a essa divindade. Aqui nos primeiros dias eram totalmente dedicados aos deuses, depois é que tem as competições. Então nós podemos ver que aqui tem a religiosidade desse povo, tem as crenças desse povo da época, que tornam essa história tão interessante. Modalidades esportivas antigas. Entre os esportes praticados nas antigas Olimpíadas estavam as corridas, chamadas de dromos, e suas modalidades. Em algumas delas, o atleta devia correr por cerca de 190 metros vestido com uma armadura e as armas de um hoplita, soldado da linha de frente dos combates. Em termos de corridas, havia também as bigas e quadrigas. As primeiras eram os carros de combate, tracionadas por 2 cavalos, e as segundas por 4 cavalos. Então nós temos aí que a biga tinha 2 cavalos e a quadriga, como o próprio nome sugere, 4 cavalos. Percebemos também que essas lutas, esses esportes, tinham muita coisa a ver com o treinamento militar. O povo grego aí, assim como outros povos também, sempre relacionavam as suas práticas esportivas aos treinamentos militares. Havia ainda o pentátlon, semelhante ao pentátlon atual, que reunia 5 esportes. Naquela época, salto, lançamento de disco, lançamento de dardo, corrida e luta. Esse era o pentátlon. E aí, pessoal, passando um tempo,
houve uma época que esses jogos foram proibidos, porque eles não eram mais tidos, eram festividades pagãs, né? Ou seja, não cristãs ali. Com o surgimento do cristianismo, eles chegaram a ser proibidos pelo próprio imperador da época, na época Teodósio I. Então, nessa restauração dos Jogos Olímpicos, depois, agora já na nossa modernidade, se deveu a esse carinha aqui, ó, Barão de Coubertin. Tá bom? Ele era um pedagogo, historiador francês, nasceu em o dia 1 de janeiro de 1863 e morreu em 2 de setembro de 1937. No mundo antigo, as Olimpíadas caíram no esquecimento durante séculos. Outros esportes foram se desenvolvendo no interior de cada civilização, mas não havia algo que tivesse a envergadura, o tamanho, né, da celebração dos Jogos de Olímpia. A restauração dessas práticas, em um festival como as antigas Olimpíadas, só foi feito na década de 1890 por um aristocrata e pedagogo suíço chamado Pierre de Fred, mais conhecido como Barão de Coubertin. Vocês vão ver, qualquer história que fala das Olimpíadas tem esse personagem aqui, tem essa pessoa, esse homem que trouxe de volta. Então, esse barão acreditava que a prática do esporte devia ser estimulada na sociedade contemporânea, sobretudo entre jovens, tá bom? Então ele teve esse papel de trazer o esporte também para dentro da escola, ajudar nesse desenvolvimento da própria educação física. Além disso, era interessante que houvesse uma organização internacional de jogos esportivos que ajudasse a promover a paz entre as nações, já que aquele contexto, que era uma transição do século XX para o século XXI, estava carregado de rivalidades entre as potências imperialistas. Como é importante, pessoal, o esporte para unir povos competindo, se alegrando, se reunindo, conhecendo a cultura do outro e aprendendo a se respeitar e conviver harmonicamente com a paz. Esse é um dos legados do esporte para a nossa vida. Na abertura dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, foi em 6 de abril de 1896, eles aconteceram e lá foi dita a improvisada frase, né, do rei Geórgio I da Grécia: "Declaro abertos os primeiros Jogos Olímpicos em Atenas." Essa frase tornou-se marca registrada para todas as cerimônias de abertura seguintes. Esportes, competições esportivas, aliás, como os Jogos Olímpicos, como a Copa do Mundo, nós sabemos que são cheios de rituais, principalmente as Olimpíadas, e esse é um ritual que permanece até hoje. Em Atenas, as mulheres ainda estavam proibidas de competir. Participaram 285 atletas de 13 países nas provas de atletismo, ciclismo, luta, esgrima. Era a única que admitia profissionais na época, esgrima. Ginástica, halterofilismo, que é levantamento de peso, natação e tênis. Percebemos como as mulheres ainda já nessa abertura, né, na era moderna dos Jogos Olímpicos, ainda tinha todo esse preconceito em relação à sua participação. Eu até destaco aqui que na antiguidade mesmo, elas muitas vezes não podiam nem assistir, tá bom? E geralmente, pessoal, sempre as modalidades ela tem símbolos aí, tem ícones. Nós temos nas Olimpíadas mais de 40 esportes olímpicos, alguns que vão entrar agora nessa próxima Olimpíada, em 2021, 5 esportes novatos aí, então vale a pena dar uma pesquisada sobre o assunto. Algumas curiosidades para a gente finalizar aqui o nosso videozinho. O mascote dos Jogos Olímpicos, o robô com feições felinas, tem seu nome com a junção das palavras japonesas futuro e eternidade, Mirai e Toa, respectivamente. Dessa maneira, o mascote busca trazer um sentimento de eterna esperança no coração das pessoas ao seu redor. E como nós precisamos de esperança, né? Então eu espero que você tenha essa esperança também no seu coração aí para qualquer adversidade que você possa enfrentar em sua vida. As mulheres só foram autorizadas a competir nos Jogos Olímpicos em 1900. A tocha olímpica é iluminada à moda antiga em uma cerimônia no Templo de Hera, na Grécia. Atrizes vestindo trajes de sacerdotisas gregas usam um espelho e os raios do sol para acender a tocha. Olha como isso é interessante. Os Jogos de 2021 serão sediados em Tóquio, no Japão, e foram criados também os Jogos Paraolímpicos e Jogos de Inverno. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter ficado até aqui, dar sua contribuição para este canal
e até o nosso próximo vídeo.